Na aula de hoje, vamos falar sobre amostragem. O sumário da nossa aula consta de uma introdução, vamos fazer uma diferenciação entre amostragem probabilística e não probabilística e depois vamos discorrer sobre os principais processos de amostragem probabilística, como a amostragem casual simples, amostragem estratificada, amostragem sistemática e amostragem por conglomerado. Como introdução sobre a amostragem, que é a parte principal da estatística, a estatística inteira baseada na inferência indutiva, que parte da amostra para o todo. A realização de pesquisas, em geral, ela é baseada em questões relativas às tomadas de observações, que a gente chama de população. Por estatística, essa população significa o modelo de probabilidade subjacente. E o que a gente busca? A gente busca delineamentos que sejam adequados para assegurar o valor científico das informações e das conclusões aventadas desse processo, da retirada de informações da amostra. O delineamento que nós vamos fazer é um plano estratégico de observação da população. Qual é o plano? Então, é onde entra o processo de amostragem. O resultado da amostragem é a amostra em si. E numa fase inicial, o investigador científico ele deve definir qual é a sua população de estudo, que é uma parte identificável e acessível da população objeto. Quais são os objetivos e quais são as variáveis a serem observadas? E numa segunda etapa é realizado o planejamento, a elaboração do plano de amostragem. Amostragem probabilística e não probabilística. Os levantamentos por amostragem, eles permitem que nós obtenhamos informações a respeito de valores populacionais desconhecidos, que a gente chama de parâmetro, por meio de quê? Da observação de uma pequena parte dessa população em estudo. E essa pequena parte é chamada de amostra, que é o resultado desse processo de amostragem. A população, do ponto de vista matemático, é um conjunto de elementos que possuem, ao menos, uma característica comum. Na prática, esse conjunto de elementos deve ser definido considerando sua localização no espaço e no tempo, por razões óbvias. A amostragem probabilística, ela caracteriza-se por garantir a priori que todo elemento pertencente à população em estudo possua probabilidade conhecida diferente de zero de pertencer à amostra sorteada. Então, para todos os elementos da população tem probabilidade diferente de zero, tem chance de ser sorteado para pertencer à amostra que vai ser realizada. E o fundamento principal, o fundamento matemático desse processo é fazer uso de sorteio. Então, o uso do sorteio é o princípio matemático por trás desse processo de amostragem, que vai garantir a aleatoriedade desse processo. Por alguma razão, alguns elementos da população forem excluídos, não puderem pertencer à amostra sorteada, ou não haver sorteio, então essa amostragem ela é dita não probabilística. Então, a ausência de sorteio, a ausência de mecanismos aleatórios, exclusão deliberada de parte da população, esse processo é chamado de não probabilística. Os tipos de amostragem não probabilística que nós temos são bem simples, eu só vou mencioná-los aqui. Por exemplo, quando uma população não é totalmente acessível, quando a amostragem é realizada sem sorteio, quando a população é formada de material contínuo, líquido e gás, em que o uso de sorteio não é possível. Então, a amostragem ela é dita não probabilística, então tem pouca utilidade para a inferência estatística. É mais usado em alguns estudos de caso. Então, os principais processos de amostragem probabilística que nós vamos ver, são 4 que a gente vai mencionar aqui, existem outros, variantes, mas a gente vai dar um resumo de tudo isso, tratando de apenas 4 dos principais métodos de amostragem probabilística. Então, o uso do sorteio e chances não nulas, embora não precise ser as mesmas chances, as mesmas probabilidades de sorteio de cada elemento, que garante que o processo seja probabilístico e, portanto, uma amostra será representativa da população e permitirá que se faça inferência estatística e use os principais métodos estatísticos de inferência para isso. Esses métodos
de amostragem probabilística, na maioria das situações, eles não são usados de forma única, simplificada, com um único método, mas sim de forma combinada. Em geral, combinamos vários métodos para obter a amostra, né, durante o processo de amostragem. O primeiro método que vamos abordar, probabilística, de amostragem probabilística, é a amostragem casual simples, ou então amostragem simples ao acaso, represento por ASA, amostragem simples ao acaso, ou casual simples. Então, ASA. A amostragem casual simples, o ASA, é o processo ASA, é o processo de amostragem probabilística na qual qualquer combinação dos N elementos da amostra retirada dos não elementos populacionais que compõem a população tem igual probabilidade de vir a ser sorteado. Então, qualquer combinação de não tomados N representa uma amostra se cada uma dessas combinações tiverem probabilidades iguais. O número possível de amostras de tamanho N que pode ser retirado de uma população do tamanho não, sem reposição, é dada pela combinação de enão tomado em ninho. Enão fatorial, eninho fatorial, sobre eninho fatorial e multiplicado ainda no denominador por enão menos eninho fatorial. Se a amostragem é feita com reposição, que é menos usual nas situações práticas, que é uma outra possibilidade, então, o número de amostras diferentes possíveis é não elevado na potência N. Então, é não elevado a N. Isso é um número gigantesco, mesmo para populações de tamanhos moderados. Mesmo essa combinação aqui, para populações de tamanhos moderados, é muito grande. Por exemplo, na Mega Sena, a nossa população tem 60 números e a nossa amostra é de tamanho 6. Portanto, uma combinação de 66 a 6 dá um pouco mais de 50 milhões de amostras possíveis. Então, quando se sorteia um jogo da Mega Sena, esse resultado é uma amostra casual simples. Mas, na prática, cada elemento é mostrado por um processo aleatório que confere igual chance de ser sorteado a cada elemento da população. Sorteia-se um elemento e repete-se o processo para se selecionar o próximo elemento, dando sempre chances iguais para todos aqueles remanescentes da população. Repete-se tantas vezes esse procedimento até que a amostra de N elementos seja composta. A diferença da amostragem sem e com reposição é que, quando é sem reposição, o elemento que foi amostrado na segunda etapa não pertence mais ao conjunto do qual será sorteado o próximo elemento. Quando é com reposição, ele é reposto na população, então a população ela fica intacta para o sorteio do segundo elemento, e ele é reposto, ela fica do mesmo tamanho da original, novamente é sorteado entre os não elementos do próximo, e assim por diante se completa a amostra tamanho N. Se os elementos amostrados da população são removidos para sucessivos retirados subsequentes, esse método é denominado de amostragem simples ao acaso sem reposição, que eu acabei de dizer. Se os elementos populacionais são repostos após cada retirada, a amostragem é com reposição. Qual tipo é mais eficiente? Por quê? E se a população for muito grande, haverá diferença entre um tipo de amostragem com e sem reposição? Então, essa pergunta, eu vou respondê-la agora, mas é uma questão para se pensar. Imaginemos uma população fixa, finita, de tamanho enão, em que nós vamos fazer uma amostragem de N elementos. E se essa, por exemplo, se essa for uma pesquisa eleitoral, se a fizermos com reposição, ao retirar um indivíduo, tomarmos a opinião em qual candidato ele vai votar na próxima eleição, e o retornarmos para a população, e se por um acaso esse indivíduo for sorteado novamente, ele vai dar a mesma opinião, é claro. E, portanto, e ele pode ser sorteado mais de uma vez. E, portanto, a informação adicional, caso aconteça de um indivíduo que já foi sorteado, ser sorteado novamente, essa informação adicional ela é nula.
porque eu já tenho a informação do indivíduo. Então, obviamente, a amostragem com reposição é menos precisa, é menos eficiente do que a amostragem sem reposição. Então, a amostragem com reposição é menos precisa, a gente diz, é menos eficiente, a gente diz que ela tem maior variância das estimativas obtidas, do estimador que você vai usar. Então, isso é intuitivo, porque se o indivíduo pode ser sorteado mais de uma vez na amostra, ele não trará novas informações. Se a população for muito grande, por outro lado, a chance de um indivíduo ser sorteado mais de uma vez, mesmo que a amostragem seja feita com um processo com reposição, é muito pequena. Dificilmente um indivíduo vai ser sorteado mais de uma vez. Então, os dois processos acabam, na prática, sendo equivalentes. Mas, em populações, quanto menor o tamanho da população, maior é a eficiência da amostragem sem reposição em relação à amostragem com reposição. O processo de sorteio de uma amostra aleatória simples pode ser feito por meio de tabelas de números aleatórios, que é um mecanismo obsoleto, com papeizinhos enumerados numa urna, bolas enumeradas em urnas, papéis enumerados em algum tipo de recipiente, mas o que é mais utilizado atualmente são os números aleatórios em programas de computador. A calculadora mesmo, a gente gera números aleatórios com a função random. Com a função random. Uma população, então, submetida a esse tipo de amostragem, ela tem que ser, em geral, finita e cujos elementos tem de acontecer isso, ser identificados em uma listagem enumerada. Se não houver uma listagem enumerada da população, não dá para fazer a amostragem simples ao acaso, ou a amostragem casual simples. E a principal característica exigida refere-se à homogeneidade entre os elementos da população. Se a população não tiver uma homogeneidade, isso não significa uma igualdade perfeita interna da população, entre os seus elementos, não se pode aplicar esse tipo de amostragem. Então, a homogeneidade é a característica fundamental para se fazer a amostragem simples ao acaso ou a amostragem casual simples. Essa homogeneidade interna é um tanto quanto difícil de ser caracterizada nas situações práticas. Então, quando a gente se depara com um tipo de população dessa, uma população, a gente tem que avaliar se ela tem homogeneidade suficiente para se aplicar a esse tipo de amostragem ou não. E isso não é fácil na vida real. Amostragem estratificada. Então, o sistema de obtenção de amostra em que a população com não elementos essa população for previamente dividida em grupos, que são denominados de estratos, e esses estratos são submetidos a uma amostragem simples ao acaso dentro de cada um deles, em que no extrato H nós vamos tirar uma amostra de tamanho Eninho H. Esse tipo de amostragem chama amostragem estratificada aleatória ou simplesmente amostragem estratificada, segundo Cochrane, 1977. Os estratos populacionais são subdivididos previamente em grupos de tamanhos ENA1, ENA índice 2, ENA índice 3 até ENA índice L. Então, nós temos L maiúsculo estratos e a soma dos tamanhos dos estratos H variando de 1 até L1, nesses grupos, essas divisões, essas unidades, é o tamanho populacional em cada extrato, somados em relação a todos os L estratos, recompõe o tamanho da população original. Após os estratos populacionais terem sido identificados, uma amostra casual simples, uma amostra casual simples, ela é retirada em cada um deles. Então, identifica-se o extrato, retira-se a amostra casual simples.
E os tamanhos de cada uma dessas amostras em cada extrato é Nzinho1, Nzinho índice 2, Nzinho índice 3 até Nzinho índice L. Se nós somarmos esses Nzinhos índice H, para o Hésimo extrato, H variando de 1 até Elão, nós temos o tamanho da amostra a ser retirado daquela população. Uma das principais razões para se usar a estratificação, né, a amostragem estratificada, fundamenta-se na premissa de que esse processo leva a um ganho de precisão na estimação do parâmetro da população. E isso ocorre, portanto, quando a população for heterogênea. Então, se a população for heterogênea, nós devemos dividir nesses estratos, essas subdivisões chamadas estratos, essas unidades populacionais chamadas estratos, em que dentro do estrato nós temos uma homogeneidade. Entre estratos temos uma heterogeneidade. E quando isso acontece, esse tipo de amostragem é muito mais preciso do que a amostragem simples ao acaso. Caso não haja heterogeneidade da população, não há sentido em se fazer estratos ou fazer a estratificação. A notação, né, que estamos empregando usa o índice H para identificar um extrato e o índice I para definir um elemento dentro de um extrato. Então, Enão índice H e Eninho índice H são os tamanhos dos extratos populacional e amostral. Quais extratos? O extrato H. Então, os tamanhos amostrais do extrato H na população, que é o Enão índice H, e o tamanho do extrato amostral, que é o Eninho índice H, respectivamente. Quando queremos falar de um indivíduo, um valor, da resposta de uma variável aleatória de um indivíduo no extrato H, o indivíduo I, então x índice HI é o valor da observação I, elemento I, indivíduo I, no extrato H da população. E nós temos as médias, os parâmetros populacionais dentro de cada extrato. Então, a média do extrato H populacional, basta a gente somar todos os valores da variável aleatória de interesse, né, dentro do H fixo e dentro do extrato H, portanto, com H fixo, para os elementos de I variando de 1 até o tamanho do extrato populacional e dividindo pelo número de elementos que essa soma foi efetuada. Então, nós temos o Mi índice H, que é a média do extrato, média populacional do extrato H. A variância é a fórmula da variância para populações, vamos somar em relação a esse índice I, do mesmo jeito que fizemos para a média, dos x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, mesma fórmula da variância, dividido por n, índice H. Como é uma população finita, cada extrato é uma subpopulação, a gente pode considerar, então é um conjunto finito de valores e refere-se a um parâmetro, a variância é definida pelo divisor Enão H e não H menos 1. Então, não subtraímos 1 desse divisor. Então, nós vamos ter uma média e uma variância para os elão extratos. Média e variância, média e variância, média e variância. E temos uma média global e uma variância global da população como um todo. Os estimadores daquela média e daquela variância populacionais anteriores, estimador dessa média e dessa variância, são dados pelas quantidades semelhantes, né, similares, computadas com os elementos, os Eninhos H elementos de cada extrato populacional. Então, se somarmos os valores que foram amostrados, I variando de 1 até N H, dentro do extrato H, e dividimos pelo número de elementos que foram somados, número de observações somadas, temos a média amostral do extrato H. Então, o H está fixo, depois eu vou variar o H para ter a média, por exemplo, H igual a 1, tem a média do extrato 1, amostral. H igual a 2, média do extrato 2, e assim sucessivamente. E a variância, a fórmula é similar, só que os índices que estão somando vai até o Eninho, não é não mais, índice H, mesma coisa aqui. E o divisor aqui é Eninho H e não Enão H.
E a diferença fundamental, como é um estimador, a gente já mostrou as razões disso anteriormente, o divisor é N-H menos 1. Então, o estimador usa a subtração de menos 1. O parâmetro é sempre dividido pelo número de elementos no cálculo da variância populacional em populações finitas. Isso que torna esse estimador, quando a gente usa esse menos 1 aqui, torna esse estimador um estimador não enviesado da variância populacional, que é o parâmetro de referência que ele está estimando. E agora nós temos que apresentar um estimador da média populacional global, da população inteira, não de um extrato apenas. Né? Aqui o H vai variar de 1, 2, 3, etc., até elão. Então nós vamos ter uma estimativa para cada extrato. E qual seria o estimador para a média global? Então a gente pode fazer de duas formas. Usar como peso o tamanho do extrato, então a gente faz uma média ponderada. Então nós temos uma média estimada aqui, um estimador da média do Mi global, que é uma média ponderada, ponderamos a média do extrato H, computado lá pelo tamanho do extrato populacional e não H, e somamos em relação agora ao índice H, variando de 1 até L, que é o número de extratos. E dividimos pela soma dos pesos. Lembrando que a soma dos pesos, a soma dos não Hs aqui, ela dá o tamanho da população. O segundo estimador é parecido com esse. O que acontece é que a gente troca os pesos. Então, a gente faz uma média ponderada, usando como peso os tamanhos dos extratos amostrais e não mais populacionais. A soma dos pesos dá N em relação a todos os índices L, portanto, o divisor aqui embaixo é N. Então, isso aqui é uma média ponderada. Então, a primeira média chamamos de x barra S, em que o peso é não H. E essa segunda, esse segundo estimador, chamamos de x barra simplesmente, cujo peso é N índice H, né, que é o tamanho do extrato amostral, no Hésimo extrato. Os estimadores 5 e 6 são equivalentes quando a fração amostral de cada extrato é equivalente à fração populacional de cada extrato. Ou seja, quando isso aqui acontece, N(H) está para N, assim como N(H) está para N. Que é a mesma coisa de N(H) está para N(H) com N está para N, que é a fração amostral. E aqui a fração amostral em cada extrato. Esse tipo de amostragem, em que a fração amostral é igual em todos os extratos, é conhecido como alocação proporcional ou partilha proporcional. Amostra estratificada proporcional. A gente representa por AEP. AEP, amostragem estratificada proporcional. Vejamos um exemplo aqui para ilustrar isso. Uma região, um exemplo fictício, a gente tinha interesse em obter informações sobre parâmetros de tecnologia dos produtores agrícolas. E fizemos uma amostragem estratificada em que os extratos populacionais eram dados pelos tamanhos das propriedades. Por quê? Porque a gente espera que haja uma heterogeneidade. Populações, fazendas, propriedades maiores usariam mais tecnologia. Propriedades menores usariam menos tecnologia. Claro que há exceções em todos os processos, né? Não é uma uniformidade perfeita, mas essa heterogeneidade esperada em relação ao tamanho da propriedade nos leva a estratificar pelo tamanho. E a gente poderia pensar em outras coisas, mas aqui nesse exemplo simples só vamos usar uma variável de estratificação apenas denotada por tamanho das propriedades. Os extratos populacionais em cada classe de áreas, em cada extrato, em cada unidade, né, que a gente dividiu por classes de áreas, com o número de agricultores de cada uma dessas áreas e suas propriedades rurais em hectares, são relacionados numa tabela que vem na próxima página aqui da nossa slide. E considerou-se uma amostra de N igual a 50 propriedades, e para gente dimensionar quantos elementos vamos obter em cada extrato, por exemplo, no extrato H, o N(H), ele é dado pela proporção N(H)
que o extrato H populacional, o tamanho dele, em relação ao tamanho da população que é o Enão. Essa fração aqui, que representa a proporção que aquele extrato populacional representa do Enão, multiplicado por N, nos dá o tamanho do extrato amostral. Essa fórmula vem dessas relações aqui. Se eu passo o N multiplicando aqui, eu chego nessa formulinha, isolando o N em H. Então, essa fórmula, por exemplo, aqui estão as tabelas, as divisões, tem 500 propriedades entre 0 e 2 hectares, 320 entre 2 e 5 e assim por diante, com 30 propriedades entre 20 e 40, um total de 1000 propriedades na região. E eu preciso dimensionar esses valores aqui, que já estão colocados aqui, mas eu não sei quanto que eu tenho que tirar aqui. Não sei quanto que eu tenho que tirar aqui. Estou vendo que é 25, 16, 5, 3, 1. Como que esses números foram obtidos? Dessa fórmula aqui. Quanto que representam 500 propriedades num total de 1000? 50%. Como que eu vou ver como que eu acho essa proporção? Se eu dividir 500 por 1000 e multiplicar por 100, eu tenho essa proporção. Então, dividindo Enão 1, que é o extrato 1, entre 0 e 2 hectares, por Enão, 500 sobre 1000, eu tenho 0,5, 50%. Como eu vou fazer, tirar um total de 50, que é o único dado fornecido, 50 produtores na região, fazer uma amostra dos 1000, vou amostrar 50, então 25 deles, né, 500 sobre 1000 vezes 50, me dá 25. Esse 16 aqui eu tenho que arredondar, caso esse número não dê o número inteiro. 320 dividido por 1000 vezes 50 me dá o 16. 100 sobre 1000 vezes 50 me dá o 5. 50 sobre 1000 vezes 50 me dá o valor 3. E assim sucessivamente, até o último aqui, né? 30 sobre 1000 vezes 50 me dá o valor 1. Obviamente, em alguns casos, eu tive que arredondar. Às vezes, o arredondamento leva a números inteiros aqui, cuja soma ultrapassa um pouquinho 50, tipo 51. Não tem problema. Então, eu vou fazer uma amostra tamanho 51, vou ajustar o tamanho final da minha amostra, por causa de algum arredondamento nesses números aqui. Porque eu não posso mostrar, por exemplo, 25,3 propriedades. Ou eu amostro 25 ou eu amostro 26. Tá? Então, eu tenho que arredondar e eu posso ajustar esse tamanho final da amostra. Os demais extratos, né, como eu já expliquei ali, são obtidos usando fórmulas similares, só trocar os índices aqui, 320 aqui em cima, o resto é igual. Então, os tamanhos das propriedades, as classes, né, em relação aos tamanhos, as áreas em hectares das propriedades, é que foram os tamanhos que foram usados para a estratificação, que são constituindo os estratos populacionais. Determinados valores tiveram que ser arredondados para o número inteiro. E depois que eu tenho esses elementos, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma amostragem simples ao acaso ou uma amostragem sistemática, que eu vou mostrar a seguir. Então, como que eu retiro os 25 dentro dos 500? Como que eu retiro 16 dentro dos 320? Através de uma amostragem simples ao acaso ou de uma amostragem sistemática, que é o próximo método de amostragem probabilística que eu vou mostrar. Então, necessariamente, no processo de amostragem probabilística estratificada, no caso a proporcional, eu tenho que fazer uma amostragem simples ao acaso, dentro de cada extrato, porque cada extrato se tornou uma população homogênea, né? Uma população entre aspas, é uma subpopulação, porque ela foi dividida naqueles extratos. Então, eles formam uma subpopulação que a gente espera que tenha o mesmo tipo de tecnologia, nesse exemplo, né, tenha o mesmo tipo de tecnologia, que use tecnologias similares, mais simples no caso de estratos menores e mais complexos no caso de estratos maiores. Podendo haver exceções, isso não é perfeito. Outro tipo de amostragem estratificada é a alocação uniforme ou partilha uniforme. São 3 tipos de amostragem estratificada. Amostragem estratificada proporcional, a uniforme e a amostragem estratificada ótima ou partilha de Neyman, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse tipo de alocação, o tamanho de cada extrato amostral é o mesmo. Então, temos o mesmo tamanho. Então, se eu tenho 5 extratos, né, se fosse aquele exemplo anterior, eu tiraria 10 elementos em cada um deles. A mesma quantidade por extrato. E faria uma amostragem
casual simples ao acaso dentro de cada extrato desse. A amostragem estratificada uniforme ela é raramente usada e ela é recomendada quando você tem situações em que os extratos populacionais eles têm mais ou menos tamanhos uniformes também. Aí justificaria. E o tamanho de cada extrato, então, portanto, é constante. N, que é o tamanho da sua amostra, dividido pelo número de extratos que você tem. Daria o tamanho do extrato H, que é igual para todos os valores de H. Para H igual a 1, para H igual a 2, até para H igual a L. No exemplo anterior, nosso H varia de 1 a 5, o L é 5, o N é 50. Então, nós teríamos 50 sobre 5, que daria 10, né, o valor 10. Então, o tamanho de cada extrato 1, extrato 2, extrato 3, extrato 4, extrato 5, seria 10, cada um deles. E o terceiro tipo, alocação de alocação ou partilha na amostragem estratificada, é a alocação ótima ou partilha ótima. Então, nós temos a amostragem estratificada ótima. Nesse tipo de partilha, é necessário conhecer o tamanho e o desvio padrão de cada extrato populacional. Então, a gente vai usar o desvio padrão populacional dentro de cada extrato. Isso é uma das dificuldades, né, desse método. A partilha, porque conhecer isso não é fácil. A partilha ótima ela foi desenvolvida com a finalidade de alocar elementos para cada um dos L extratos, de tal forma que se minimizariam os custos e a variância da estimativa da média populacional. Então, teríamos menos custo e menor variância na estimativa da média populacional. Teríamos mais precisão, maior eficiência, né, da média populacional estimada. Se o custo da amostragem de cada elemento nos diferentes extratos for o mesmo, as expressões para o dimensionamento da amostra são simplificadas. Então, a gente pode levar também o custo e a variância de cada extrato, o desvio padrão, né, de cada extrato em consideração. Em geral, o custo a gente não leva em consideração na maioria das aplicações estatísticas, mas poderia ser usado de forma similar. Então, nesse caso, essa partilha ótima, também chamada partilha ótima de Neyman, 1934, a alocação das unidades da amostra para cada extrato ela é dada por essa fórmula. Então, embaixo nós temos uma soma dos tamanhos dos extratos populacionais pelos desvios padrões de cada extrato, o extrato H pelo E não H, sigma H e E não H, e esse H variando de 1 até L, que é o número total de extratos. Esse vezes N aqui é a mesma quantidade. Então, no numerador, se eu quero dimensionar o extrato H, se o H for 1, então esse índice H será 1, no lugar do H1 aqui, no lugar do H1. Então, teria o tamanho do extrato populacional H vezes o desvio padrão do extrato populacional H. Então, o que é essa fórmula? Isso aqui fica constante para todos os extratos. Isso é constante, essa soma é constante. Então, o que quer dizer essa fórmula? Que o tamanho do extrato H ele é diretamente proporcional ao tamanho do extrato populacional, tamanho amostral do extrato H é diretamente proporcional ao tamanho do extrato populacional H e da sua variabilidade. Portanto, quanto maior a variabilidade, maior vai ser o extrato amostral, o tamanho da amostra naquele extrato, para representar aquele extrato. Da mesma forma, quanto maior for o tamanho desse extrato, eu espero mais heterogeneidade, então quanto maior isso, porque é diretamente proporcional, maior também é isso. Mas as duas coisas não funcionam de forma isolada, elas funcionam de forma concomitante, simultânea. Então, simultaneamente, eu levo em consideração o tamanho e a variabilidade. Então, um extrato maior, eu espero ter mais heterogeneidade, então eu mostro mais. E uma medida direta da variabilidade, que é o sigma H. Um extrato que tem maior variabilidade, é mais desuniforme, precisa mostrar mais para representá-lo melhor. Essa é a lógica dessa amostragem estratificada ótima, partilha ótima de Neyman. Na amostragem estratificada proporcional, o tamanho do extrato amostral, ele é função, isso aqui é fixo, é diretamente proporcional apenas ao tamanho do extrato populacional H. Então, quanto maior o extrato populacional, quanto mais elementos ele tiver, mais heterogeneidade, naturalmente a gente espera isso, pode não acontecer, mais
heterogeneidade existe e, portanto, maior tem que ser a representatividade na amostra para a estimativa sair mais eficiente, mais precisa. Essa é a lógica. Já na estratificada ótima, eu levo em consideração esse tamanho e a variabilidade simultaneamente, concomitantemente. Tá aqui. Então, pode ser facilmente observado aqui. Uma grande amostra será tomada se um dado extrato for grande ou, se possível, uma elevada variabilidade interna ou as duas coisas. Esse tipo de amostragem é um tanto quanto teórico, uma vez que nas situações reais o investigador não conhece, ele desconhece os valores dos desvios padrões populacionais. Estimar esse desvio padrão requer uma amostra piloto, então esse processo é um quanto difícil de ser aplicado na prática. Se nós trocarmos os sigmas H na expressão anterior por CH, que seria o custo do extrato H, também podemos aplicar. E o custo é mais fácil, né? Então, se a gente levar em consideração o custo e não a variabilidade, a gente também pode fazer uma partilha ótima de nível. E podemos levar as três coisas simultaneamente, que eu não apresentei formas aqui. O exemplo 3.2, aquele anterior, no próximo, né? Vamos tratar o mesmo exemplo 3.1, que a gente acrescentou uma coluna do desvio padrão das áreas de cada extrato desse, que é a variável, desvio padrão da variável estratificador. Então, há uma medida da variabilidade que indicaria uma maior variabilidade dentro do extrato. Um desvio padrão grande, uma maior variabilidade. Um desvio padrão pequeno, uma menor variabilidade. Então, quanto maior essa variabilidade do tamanho do extrato, a gente espera que isso esteja associado diretamente com uma desigualdade maior no nível tecnológico usado. Uma menor variabilidade e uma maior uniformidade do nível tecnológico usado. Então, esse valor é usado concomitantemente com o ENAM-H, que são esses valores dessa coluna. Então, por exemplo, para achar esse valor 9, né, que no exemplo anterior ele tinha sido 25, 16, 5, 3, 1, esse valor 9, ele foi obtido como? Então, essa soma, isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, deu 1434. Então, para dimensionar o extrato 1, esse 9 aqui, multiplicamos ENAM 1, que é 500, vezes sigma 1 aqui, que é o 0,5, 500 vezes 0,5, 250, dividido por 1534, multiplicados por N, que é o tamanho fixo da amostra, dá 50. Então, 250 vezes total, deu 8,72, arredondamos para 9, que é o valor que está lá. E assim por diante. Esse valor vai estar fixo, esse valor vai estar fixo, nos outros casos. Então, para o Eninho 2, 320 vezes 1,2, dividido por isso, multiplicado por isso. Por 1464, 50. Daria, arredondando o valor final, no final, encontraríamos o valor 13. Então, os demais extratos dimensionados de forma similar. Então, os elementos de cada extrato devem ser selecionados usando-se uma amostragem aleatória simples do mesmo jeito. Então, dentro de cada extrato, fazemos uma asa. Bom, o terceiro tipo de amostragem probabilística é a amostragem sistemática. Esse é um tipo de amostragem muito parecido com a asa. Nós exigimos populações uniformes, né, homogêneas, e só que a diferença é que lá nós teríamos que ter uma população finita e enumerável. Aqui nós temos que ter uma população disposta em uma área física, que de tal forma a propiciar que a gente sistematicamente percorra toda a área dessa população, amostrando dentro de uma certa região, de uma certa área, de certo intervalo, um elemento por vez. É como se a gente estivesse dividindo a população em estratos. Então, a amostragem sistemática, ela diferencia da asa pelo sistema em si, do processo em si, na hora da coleta dos elementos. Então, aqui, o que nós fazemos? A gente tem um plano de amostragem
em que intervalos regulares de mesmo tamanho entre unidades da amostra são tomados. Então, nós vamos dando saltos regulares sistemáticos, daí o nome é amostragem sistemática, até que a amostra seja composta, a amostra tamanho N seja composta e que toda a extensão da população seja varrida, seja percorrida. Para implementar esse sorteio, os N elementos populacionais, eles são tomados a cada aproximadamente K elementos. Esse K, ele é dado pela razão do enão sobre eninho. Então, o nosso salto, a razão de salto, né, que vai dar a característica do processo sistemático, ele é dado aproximadamente por enão sobre enim, porque nem sempre isso dá um número inteiro, que é o salto. Por exemplo, o primeiro elemento ele tem que ser sorteado entre os K primeiros, e depois vamos acrescentando K unidades para determinar o próximo indivíduo. Tem um exemplo aqui que nós temos 10.000 elementos e eu quero extrair uma amostra tamanho 500. Então, o K é a divisão do 10.000, que é o tamanho da população, sobre 500. 10.000 sobre 500 me deu um valor de 20. O que nós fazemos agora? Sorteamos um elemento entre os 20 primeiros. Imagine que sejam árvores e elas estejam em fileiras no campo. Então, eu vou sortear uma árvore na primeira fileira que eu escolhi ali para começar o processo, uma entre as 20 primeiras. Se eu sorteei, por exemplo, o número 11, quer dizer, então a 11ª árvore vai ser a primeira árvore a ser tomada suas medidas, derrubada, cubada, seja lá o que for que nós vamos fazer. Então vai ser o nosso primeiro elemento amostral. E os próximos? Ora, mas o meu K é 20, então eu vou saltar de 20 em 20. Então, 11 mais 20, 31. Então, a 31ª, depois eu somo 20, 51. A 50ª, depois somo 20, a 70ª, e assim nós completarmos as 500 árvores necessárias, os 500 elementos amostrais, que é o meu tamanho de amostra, necessários. Então, vou amostrar de 20 em 20 a partir do 11. Então, sorteei a primeira unidade e determinei o salto, automaticamente defini toda a amostra. Então, basta percorrer a população. E, às vezes, esse salto pode ser pela dimensão. Eu vou mostrar um solo, eu tenho uma área, eu posso programar saltos equidistantes em distâncias. De 100 em 100 metros, de 20 em 20 metros, que eu tenho que determinar no laboratório o tamanho do salto para percorrer toda a população. Então, eu vou sortear um ponto entre os 100 primeiros metros, vou com a ajuda de um GPS, programo as coordenadas tudo anteriormente no laboratório e vou saltando regularmente aquilo ali. Quando isso acontece, né, a gente vai fazer um outro tipo de alinhamento, que eu vou falar agora. Esse tipo de amostragem ele é fácil de ser executado e provavelmente é mais preciso que a amostragem casual simples. É que essa divisão é como se eu tivesse dividido a população em pequenos estratos, segundo Cochrane. Então, mas todos são homogêneos, mas eu pego um elemento a cada estrato. A homogeneidade já diz que não é igualdade perfeita. Se fosse isso, não precisaria de estatística, bastaria pegar um e teríamos um representante de todo mundo. Um representaria todo mundo, porque todo mundo é igual. Isso não existe. Então, tem uma homogeneidade, mas há diferenças, né? Numa plantação de árvores, temos manchas de fertilidade, ocorrência de doença em reboleiras. Então, se a gente toma essas amostras em pequenos trechinhos de tamanho K, que seriam semelhantes aos estratos, não são estratos, porque não são heterogêneos entre si, mas tem uma certa heterogeneidade por essa variabilidade natural que tem, mesmo considerando a população como homogênea, mas não a ponto de considerar um novo extrato a heterogeneidade existente. Então, isso aí torna o processo de amostral bem representativo, porque eu pego um elemento na extensão de toda a população, diferentemente da amostragem simples ao acaso. Numa lista de pessoas eu posso sortear os 50 primeiros. É muito difícil acontecer isso, mas é possível. Então, não varri toda a extensão da população. Muitas vezes a população não pode ser ordenada em uma dimensão. Então, eu preciso de coordenadas. Eu tenho um sistema no espaço, uma área. Então, eu posso
tomar coordenadas, num sentido e no outro, longitude e latitude, por exemplo. E eu posso formar, então, um grid, que ele pode ser alinhado ou não alinhado. Eu vou mostrar para vocês o exemplo que é mais fácil. Então, num grid alinhado, veja, cada unidade amostral, nessa divisão aqui, seria meu K, em dois sentidos, né? Essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, e os pontinhos dos elementos amostrais, a posição deles é bem no centro desse quadradinho aqui. No centro desse outro quadradinho, e assim por diante. Então, eu tenho um grid alinhado em qualquer sentido. E um grid não alinhado, eu tenho um padrão para isso. Veja, esse ponto, ele está à esquerda nesse quadrante, mas lá no alto, à esquerda e à esquerda. Esse ponto está à direita do quadrante, à direita e à direita. Veja que a distância daqui para cá, esse ponto aqui não está muito bem localizado aqui, está um pouquinho para cá, no meu esquema, e esse ponto aqui, então a distância no sentido horizontal, sem considerar isso aqui. Se eles estivessem na mesma posição horizontal aqui e o outro aqui, eles são as mesmas distâncias no sentido vertical de cada pontinho desse, desprezando essa distância longitudinal aqui. Obviamente não estão na mesma distância longitudinal. Mas se esse ponto estivesse aqui, essa distância seria a mesma distância desse ponto no sentido horizontal aqui. Então, veja, eu tenho no alto, embaixo, no meio, no sentido horizontal. No alto, embaixo, no meio. No alto, embaixo, no meio de cada quadrado desse aqui, que é meu extrato, né? Entre aspas, extrato. E no sentido, isso no sentido horizontal. No sentido vertical eu tenho a esquerda, a direita, no meio. A esquerda, a direita, no meio. Isso aqui não está muito bem colocado, como eu já disse. A esquerda, a direita, no meio. Tá? Então, essa é a lógica da amostragem estratificada em grids alinhados e não alinhados. Todo esse projeto aqui pode, né, esse plano, pode ser feito via GPS, numa grande área, né? E com cada xzinho desse, as duas coordenadas, latitude e longitude, para que eu vá direto nesse ponto quando for realizar a amostragem no campo. E, finalmente, a amostragem por conglomerado, né, a Silva, da USP, em 1998, tem um livro sobre amostragem, ela retrata bem isso lá. Esse método, ele é um pouquinho diferente dos demais, né, é um processo de amostragem por cluster, né? Então, os elementos da população são reunidos em grupos que são sorteados para compor a amostra. E o processo é o tal do cluster, do conglomerado. Ele é motivado por critérios de ordem prática, custo menor. Um desses critérios também é a ausência de uma listagem de todos os elementos populacionais. E ele é feito o sorteio que vai ser realizado, ele é feito em estágios sucessivos. Por exemplo, se for considerado um sorteio de uma amostra de 500 propriedades rurais em um dos estados da federação, quero mostrar 500 propriedades de um estado, para Minas Gerais. Eu posso considerar o sorteio de 50 municípios e 10 propriedades dentro de cada um. Então, ou de um sorteio, por exemplo, de 25 municípios apenas e 20 propriedades, totalizando 500 propriedades rurais. Então, se eu amostro 25 municípios em vez de 50, eu vou economizar viagens e vou tomar mais propriedades para compensar o menor número de municípios. Mas quando que eu posso fazer esse tipo de amostragem por cluster, por conglomerado? Então, se eu tiver uma região da minha população, que ela é uma miniatura da população, o que acontece, a heterogeneidade da população como um todo, naquela micro-região, acontecer as mesmas coisas que acontecem na população como um todo, tem as mesmas características da população, que é muito difícil também se caracterizar isso. Em Minas Gerais tem algumas regiões, por exemplo, de Minas, umas sub-regiões do estado, que parecem, se assemelham com todo o estado. Então, se eu posso pegar só propriedades, municípios dessa micro-região, que eu estaria fazendo um processo que seria equivalente a mostrar Minas como um todo num outro processo
de amostragem dos 3 anteriores que eu acabei de mostrar. Bom, mas então se eu tenho essa miniatura da população, eu posso chamá-la de conglomerado, de cluster. E aí eu sorteio alguns elementos ali dentro e faço a minha pesquisa desse jeito, e ela é mais barata. Esse tipo de amostragem é pouco usado aqui no Brasil.